Você sente aquele peso? Não me refiro à bagagem física que carregamos, mas a algo muito mais insidioso. O fardo invisível daquela tarefa que você vem adiando. Talvez seja uma conversa difícil no trabalho, um relatório importante, um compromisso com sua saúde que está sempre para depois. Ou mesmo organizar um canto da sua casa que se tornou um ponto de acumulação de estresse. Esse peso não diminui com o tempo, pelo contrário, ele cresce, criando uma sombra de culpa e ansiedade que acompanha seus dias. Você sabe o que precisa ser feito, mas por alguma razão, algo impede de começar. Para muitos, a procrastinação é erroneamente associada à preguiça, a uma falta de vontade ou de energia. Mas os filósofos estoicos nos convidam a olhar para essa questão com mais profundidade, com um diagnóstico mais frio e preciso. Eles sugerem que o problema não reside tanto na falta de disposição, mas em um juízo equivocado sobre o tempo disponível, sobre a natureza da tarefa em si, fundamentalmente, sobre a sua própria capacidade de lidar com ela. Pense bem, quando você adia algo, você raramente diz a si mesmo eu nunca farei isso. O que você realmente diz é eu farei isso, mas vou começar amanhã. Ou na próxima semana. Ou quando tiver mais tempo, mais inspiração, ou quando as condições forem perfeitas. Essa é a grande ilusão que alimenta a procrastinação, a suposição de que haverá um depois melhor, um momento mais propício, onde você magicamente terá mais energia, mais clareza ou menos distrações. Desde cedo, aprendemos a evitar o desconforto. Lembre-se de quando éramos jovens, talvez na escola, e tínhamos receio de tentar algo por medo de falhar. Muitos adolescentes preferem não se esforçar verdadeiramente para ter uma desculpa pronta. Não me importo, eu nem estava tentando de verdade. É uma forma de proteger o ego, de evitar o impacto de um possível fracasso. À medida que amadurecemos, as consequências de não estar tentando de verdade se tornam muito mais significativas. Não se trata mais de uma nota arbitrária ou de um troféu em um esporte. Agora, o que está em jogo é a qualidade da sua vida, sua carreira, seus relacionamentos, sua saúde mental e sua capacidade de navegar pelo mundo complexo ao seu redor. A procrastinação, nesse contexto, pode ser vista como um mecanismo de defesa falho, uma forma de adiar um desconforto imediato. Seja o tédio da tarefa, o medo do fracasso, a ansiedade de enfrentar algo grande ou a incerteza do resultado, trocando por um desconforto maior e mais duradouro, o peso de ter algo pendente. Os estoicos nos diriam que essa é uma oesis, uma falsa concepção, uma crença equivocada sobre o que realmente nos trará paz e eficácia. Sêneca, um dos grandes mestres estoicos, observava a forma insidiosa como os vícios se instalam e crescem. Ele notava que não há nenhum vício que não tenha uma defesa. Nenhum que no início não seja modesto e facilmente contido. Mas, se permitirmos que comece, não seremos capazes de controlar até onde ele vai. Toda emoção, todo mau hábito, no início é fraco. Mais tarde, ele se inflama e ganha força à medida que avança. É muito mais fácil desacelerá-lo no começo do que suprimi-lo depois. Essa lição se aplica diretamente à procrastinação. Aquela pequena tarefa adiada hoje se torna a grande tarefa adiada amanhã, e depois a montanha intransponível da semana que vem. É como um pequeno fio d'água que, se não for represado em sua nascente, se transforma em um rio caudaloso e perigoso. Pense em uma pequena dívida que você adia pagar, achando que depois terá mais dinheiro. Ela pode se transformar em um problema financeiro sério com juros e multas. Pense em um pequeno desentendimento em um relacionamento que você não aborda imediatamente. Ele pode fermentar, criando ressentimento e se tornando uma fissura profunda. Um sintoma de saúde leve que você ignora pode evoluir para algo muito mais grave. É mais fácil atravessar um rio em sua fonte, quando ele é apenas um riacho, do que tentar cruzá-lo depois, quando suas águas são turbulentas e suas correntes mortais. A escolha é sua: enfrentar o pequeno fio d'água agora, ou quase se afogar numa perigosa travessia dentro de algumas semanas ou meses. Os estoicos nos ensinam que a clareza é um remédio fundamental para a alma. Eles veem a filosofia como uma prática, não apenas um conjunto de teorias, projetada para nos livrar das vulnerabilidades da vida. Muitas vezes, em meio à agitação da vida moderna, a avalanche de informações, as demandas incessantes do trabalho, o excesso de estímulos das redes sociais, nós nos perdemos.
Entramos em um ritmo frenético onde parece que estamos sempre ocupados, sempre produtivos. Mas nos afastamos do que realmente importa. O estresse se acumula. Nossa mente fica confusa e esquecemos nossos princípios e prioridades. Isso nos causa um mal, e a procrastinação é um dos seus sintomas. Quando isso acontece, é crucial pisar no freio. Colocar de lado todo o ímpeto e o momento que nos impulsionam na direção errada. Retornar às práticas que sabemos estarem enraizadas na clareza, no bom julgamento e nos bons princípios. A procrastinação, nesse sentido, não é apenas um problema de gestão de tempo. É um sintoma de uma mente que perdeu sua clareza, que se enganou com falsas concepções sobre a realidade e sobre a natureza da ação. Uma das falsas concepções mais perniciosas é a de que precisamos de uma clareza total sobre o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. Ou que precisamos de um plano detalhado que contemple cada etapa até o fim. Certamente, ter um objetivo em mente é crucial. Como os estoicos enfatizavam, a vida se torna caótica e disfuncional quando nossos esforços não são dirigidos para uma causa ou um objetivo claro. Sem um propósito, como saberemos o que fazer dia após dia? Como saberemos quando já obtivemos o suficiente? Quando alcançamos nossa meta ou quando nos desviamos dela? A resposta é simples: não saberemos. E assim somos empurrados para o fracasso, ou pior, para uma existência sem direção. No entanto, a exigência de uma visão perfeita do fim pode, ironicamente, levar à paralisia. E, consequentemente, à procrastinação. Ficamos sobrecarregados pela magnitude do objetivo, pela quantidade de passos necessários, ou pela incerteza de como tudo se desdobrará. Essa oesis, essa falsa crença de que precisamos de um mapa detalhado para cada centímetro da jornada, antes de calçar os sapatos, é o que nos impede de sair da porta. É aqui que o método estoico para combater a procrastinação se revela não como uma força bruta de vontade, mas como uma estratégia astuta baseada na compreensão da natureza humana e do tempo. Não se trata de uma força motivacional vazia, mas de um diagnóstico frio e um remédio prático. O método estoico, o primeiro gesto. A procrastinação se alimenta da percepção de uma tarefa como algo grandioso, complexo e desconfortável. O antídoto estoico não é lutar contra essa percepção com mais força de vontade, mas miná-la em sua raiz, tornando o ponto de entrada tão trivial, que a resistência interna não tenha nada que se opor. O método estoico para começar o que você vem adiando pode ser resumido em um exercício simples, porém poderoso. Chame-o de o primeiro gesto. Como funciona o primeiro gesto? 1. Identifique a tarefa adiada. Escolha uma única tarefa que você está empurrando para frente. Aquela que cria aquele peso invisível. 2. Redefina a tarefa para a menor ação possível. Este é o passo crucial. Não pense na tarefa completa. Pense no primeiro, menor e mais insignificante passo que você pode dar em direção a ela. E defina esse passo em segundos, não em horas ou minutos extensos. Se a tarefa é escrever um relatório, o primeiro gesto não é escrever a introdução. É abrir o arquivo em branco ou digitar o título ou escrever a data. Se a tarefa é começar a praticar exercícios, não é ir para a academia. Ou fazer 1 hora de cardio. É calçar os tênis de corrida ou fazer um único polichinelo. Ou caminhar até a porta. Se a tarefa é organizar a gaveta, não é esvaziar tudo. É tirar um único item da gaveta e colocá-lo no lugar certo. Ou jogar fora um único papel inútil. Se a tarefa é fazer aquela ligação difícil, é pegar o telefone e discar o primeiro número. Ou escrever a primeira frase do que você precisa dizer. 3. Comprometa-se com apenas esse primeiro gesto. O objetivo não é concluir a tarefa inteira. O objetivo é apenas realizar esse mínimo, esse gesto inicial, por um período de tempo irrisório. Digamos, 30 segundos ou 1 minuto. Não se preocupe com o que virá depois. Não se preocupe em ter que continuar. Seu único compromisso é com esses poucos segundos. 4. Execute o gesto. Faça-o agora. Neste momento. Não espere. Não pense demais. Apenas realize o primeiro gesto. A beleza desse método reside em sua simplicidade e na forma como ele desarma a mente. Quando a tarefa é redefinida para algo tão minúsculo, a resistência não tem uma batalha a travar. Quem pode argumentar contra abrir um arquivo?
Quem pode se sentir sobrecarregado por calçar um tênis? O que acontece na maioria das vezes é que, uma vez que você realiza o primeiro gesto, o momentum é quebrado. A inércia de não fazer nada é substituída pela inércia da ação. Aqueles 30 segundos muitas vezes se estendem para 1 minuto, 5 minutos. E antes que você perceba, você está imerso na tarefa. E mesmo que você pare após o primeiro gesto, você quebrou o ciclo da procrastinação e provou a si mesmo que pode começar. Você conquistou uma pequena vitória. Você retomou o controle sobre sua proeresis, sua capacidade de escolha. Os estoicos entendiam que o controle verdadeiro não reside em dominar o futuro, mas em agir no presente. A suposição de que haverá um amanhã melhor é uma falsa concepção sobre o tempo. Hoje, este dia, é tudo o que temos. A decisão de agir está sempre ao seu alcance. E ela começa com a menor, mais insignificante das ações. Ao fazer esse primeiro gesto, você não está apenas iniciando uma tarefa. Você está reafirmando sua autonomia, seu compromisso com a razão e sua capacidade de navegar pelas demandas da vida com sabedoria, em vez de ser arrastado pelas marés da inação. Procrastinação não é preguiça, é um juízo equivocado sobre o tempo e a tarefa, que se manifesta como inércia e ansiedade. O remédio estoico para isso não é força bruta, mas a inteligência de desarmar a resistência interna. Através da ação mínima e imediata. Comece com o primeiro gesto, defina-o em segundos. E observe como o peso se dissipa. A clareza estoica nos lembra que a paz de espírito não vem de evitar o desconforto, mas de enfrentar o que está em nosso controle com coragem e discernimento. O poder de começar reside sempre no presente, na menor ação possível, que, quando executada, tem o poder de transformar um dia inteiro e, eventualmente, a trajetória da sua vida. Se essas ideias ressoam em você e se você busca mais clareza para navegar pelos desafios da vida moderna, inscreva-se e siga nessa jornada de autoconhecimento e sabedoria estoica comigo.